Vamos falar mais dessa lei do estímulo mutante, ok? Tá melhorando. Alguém quer se matricular no meu curso? Qual é a mulher que chama mais a atenção? A de vestido ou a pelada? Bom, quem acha que a mulher pelada chama mais atenção, levante a mão. Absoluta maioria. Então, essa é a minha pergunta. Qual é a mulher que chama mais atenção? Pergunta errada. Essa pergunta, ela não contextualiza. Aonde? Em que circunstância? Eu vou mostrar para vocês, marmanjos, que apesar de que nosso sistema glandular não tem a menor dúvida, né, de que a mulher pelada é muito mais bonita do que a outra, mas o nosso hemisfério lógico não vai concordar com isso não. Porque você veja bem o seguinte, olha aí, ó, um monte de homem pelado. O que vocês acham que chama mais atenção num monte de homem pelado? Um monte de homem pelado numa praia de nudismo? A nudez não chama a atenção num clube de nudismo. O que vai chamar a atenção aí? O que vai chamar a atenção aí? Dá para acreditar? Né? Um mundo inteiro pelado, mas o cara que não está pelado é que vai chamar a atenção. Vamos levar isso lá para a história dos faróis, né? Da mesma maneira, veja bem, quem já foi na praia do Pinho, lá em Santa Catarina, sabe. Lá todo mundo anda pelado. Você quer chamar a atenção na praia do Pinho? Vai lá do jeito que eu estou e entre lá vestido. O pessoal é capaz de te arrebentar a cara, é capaz de te xingar, né? Pô, daqui uns dias vai entrar aqui de burca. Então, tudo depende do contexto. Vamos trazer isso agora para, né, numa tribo de índios, todos estão pelados, nudez não chama a atenção. A nudez chama a atenção quando a nudez é o estímulo mutante. Uma mulher nua aqui no salão chamaria a atenção. Uma mulher de longo na praia do Pinho chama a atenção. Se no tráfego a frota inteira estiver com os faróis acesos, eu vou perguntar para vocês, farol vai chamar a atenção? Não. Né? Toda frota com farol aceso é como mulher pelada numa praia de nudismo. Não chama mais atenção. Então, aprenderam o que é a lei do estímulo mutante. Então, toda frota com faróis acesos, as primeiras e mais fatais vítimas seriam quem? Seriam as motos. Porque se você imagina um cenário com toda a frota com faróis apagados, salvo intempéries, etc., né? Apenas ônibus e motos, é evidente que ônibus e motos serão estímulo mutante. Serão o padre lá no meio daquele monte de homem pelado, ok? Serão a mulher pelada aqui no nosso auditório. Claro para vocês? Está claro? Eu estou dando pinceladas. Vamos agora a uma outra lei muito interessante. Lei da fadiga de Henri Pierron. A quantidade de luz necessária para atingir o limiar aumenta com a duração do estímulo, sendo a ele proporcional. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que vocês viram que o nosso limiar mínimo é milésimos de vela. Agora, à medida que eu for aumentando a intensidade, a quantidade de informação luminosa no ambiente, eu cada vez precisarei de uma quantidade maior ainda de luz para ver a mesma coisa que eu estava vendo com a luz natural. Eu só vou dar uma passadinha nessas leizinhas, só para vocês saberem, mando depois uma apostila, quem quiser entre no nosso... Lei da persistência de Miller. O que é persistência? Persistência é a memória de curto prazo daquilo que você viu. Quanto menor for a intensidade de luz, maior será a persistência. Ou seja, quanto menor for a incidência de luz, maior será a memória daquilo que você acaba de ver. A persistência é o inverso do estímulo.
a lei de Blondel e Rey, na realidade, eu já citei lá no começo que a percepção se otimiza com o estímulo mediano e se deteriora com a overdose. Mas eu queria lembrar para vocês um fato muito curioso, muito interessante, da natureza, que é a visão da águia. A águia tem o que é considerado a melhor visão conhecida. Ela consegue mirar uma presa dentro da água, um peixe debaixo da água, a quilômetros de distância. E os estudiosos descobriram que, quando a águia vai dar o bote, quando ela precisa da visão perfeita, o que ela faz? Ela não fecha os olhos, mas ela despeja um líquido lacrimal que, ao diminuir a intensidade luminosa, melhora a percepção visual dela. Baseado nisso, uma indústria criou aqueles óculos Eagle Eyes. Essa é uma pesquisa muito interessante do nosso colega professor José Silva, da USP de Ribeirão Preto. Hoje ele está lá em São Paulo. Havia, há uns anos atrás, a informação de que 70% dos acidentes fatais ocorriam de dia, em retas, sob condições climáticas normais. E na época havia um deputado aqui no Paraná defendendo uma lei obrigando os faróis mecanicistas, faróis sempre acesos. Ele usava como um grande argumento esse dado. E ele dizia o seguinte: está vendo? Se os faróis estivessem acesos, as colisões não aconteceriam. O professor José Silva reproduziu esse fenômeno, estudou durante quase 2 anos e chegou à seguinte conclusão. Veja bem, que nas ultrapassagens, quando você vai ultrapassar um veículo, o nosso cálculo de distância em movimento, ele funciona de uma maneira diferente do que o nosso cálculo de distância quando estamos parados. Então ele observou que nós temos uma tendência a subestimar o eixo proximal, ok? Nós temos uma tendência a calcular para menos a distância entre o meu carro e o carro que eu vou ultrapassar. E por outro lado, temos a tendência de superestimar, ou seja, de calcular para mais a distância que há entre o carro que eu estou ultrapassando e o carro que vem em sentido contrário. É por essa razão que você termina ultrapassando o carro que você vai ultrapassar um pouco depois do que você calculou e aquele carro chega um pouco antes do que você calculou. Quero aqui perguntar para vocês o seguinte, perguntar para qualquer um de vocês, posso perguntar para você? Eu estou aqui, queria que o senhor, por gentileza, me calculasse que distância o senhor acha que existe da minha pessoa até o púlpito aí, ó. Até aquele púlpito, ó, daqui até aqui dá mais ou menos que distância? 7 metros. 10 metros. Vou perguntar para vocês. Para você fazer um cálculo de distância, você antes calculou a distância e depois enxergou eu e o púlpito, ou você me viu a mim e ao púlpito antes e calculou depois? Hã? Você vê antes, não vê antes? Muito bem. Então, veja bem, esses acidentes não acontecem por falta de visibilidade, acontecem pelo fenômeno da distorção perceptiva. Então, nesse caso, por exemplo, o que os senhores poderiam fazer para reduzir esse tipo de colisão frontal? Ensinando em campanhas educativas
esse fenômeno que eu acabo de mostrar para os senhores e que basicamente a população não sabe, as autoridades não sabem, os chamados peritos em trânsito só conhecem uma maneira de resolver os problemas de trânsito, que é acendendo o farol. Não, uma campanha mostrando, educando. Bom, muito bem. Isso posto, vamos concluindo que o correto uso dos faróis é, sem sombra de dúvida, o modelo fotocélula. Eu também queria lembrar aos senhores o seguinte: nos países que gozam de um clima totalmente diferente do nosso, por exemplo, na Suécia, na Dinamarca, nos países nórdicos, eles eventualmente precisam usar um dispositivo luminoso por imperativo climático. Nós aqui estamos num clima tropical. Agora, eu queria lembrar aos senhores que mesmo nesses países onde há incidência de nevasca durante o dia, antigamente eles usavam o nosso farol noturno durante o dia. A gritaria da população contra o inferno lucífero obrigou as autoridades, até daqueles países, a criarem um farol com menor intensidade luminosa. Um farol específico para uso diurno, o chamado DRL, Daytime Running Lamp. E eu queria alertar os senhores de que interesses meramente mercantis insistem em fazer campanhas tentando enfiar na nossa goela, aqui no clima tropical, o uso do farol noturno durante o dia. Eu gostaria que os senhores que são especialistas na área conhecessem esse descaso que especialistas, entre aspas, né, fazem do motorista brasileiro. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer para os senhores o seguinte, que mesmo o DRL, mesmo o Daytime Running Lamp, que é um farol bem mais suave, também tem que obedecer às leis científicas, não pode ser usado indiscriminadamente. O que os senhores estão vendo aí, a associação, a National Motorist Association, Foundation americana, está fazendo uma petição pedindo a abolição do próprio DRL lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem gente querendo enfiar na nossa goela um velho farol noturno durante o dia. Eu vou agora, para finalizar, mostrar para os senhores o seguinte. O que os senhores estão vendo aí é uma relação dos prejuízos que os motoristas americanos atribuem ao próprio DRL, vejam bem. Porque DRL, ou farol noturno, tem que ser usado de acordo com as leis científicas, principalmente com a lei da relatividade, a lei da contextualização, ou seja, use quando necessário, não use quando não é necessário. Isso aqui depois eu vou mandar para os senhores, mas eu queria frisar que eles citam dois prejuízos que, de fato, são prejuízos consideráveis. Veja, de gasolina, você gasta um pouco mais de gasolina individualmente. Só que, se você potencializar o teu uso individual, farol aceso consome mais gasolina, né? Só nos Estados Unidos a frota joga fora 600 milhões de dólares desnecessariamente usando o DRL quando não é necessário. E isso provoca 8 bilhões de libras de dióxido de carbono a mais na atmosfera. Bom, evidentemente, você gasta mais, tem que repor os faróis duram 500 horas, né? O principal risco da frota inteira com faróis acesos é aumentar nós estávamos falando do problema dos motoqueiros, né? Eles, por enquanto, eles têm a proteção luminosa. Motos e ônibus com farol aceso, certamente produzem segurança ao trânsito. Toda frota com farol aceso, desnecessariamente, certamente produz insegurança ao trânsito.
Isso aqui eu vou mandar depois para os senhores. Agora eu queria, ao finalizar, mostrar quais são as vantagens de nós usarmos o farol inteligente. O que é o farol inteligente? O uso inteligente do farol é você aplicar ao uso dos faróis aquilo que a ciência perceptiva descobriu, pesquisou, sobre a melhor maneira de você poder enxergar com nitidez e prestar atenção aos fenômenos do trânsito. Bom, vantagens do uso do farol inteligente. Evita no Brasil tropical o uso diurno indiscriminado do farol noturno. Agora, os senhores sabem o que isso significa. Então, se o uso do farol for restrito ao que já determina o artigo 40, o que o artigo 40 determina? Toda a frota de faróis apagados. Os faróis são privativos, exclusivos, motos e ônibus. A frota usa farol em neblina, túneis e intempéries. Fora disso, apagado, né? Se nós adotarmos o uso, se nós abolirmos o uso anticientífico do farol, se nós trouxermos ciência perceptiva para essa questão do trânsito, nós automaticamente afastamos aqueles interesses e manobras escusas, né? Um amigo meu, que é matemático, calculou vida média do farol, 500 horas. Frota brasileira, 30 milhões, coisa parecida, né? Se uma lei obrigasse no Brasil o uso compulsório dos faróis, os caras faturariam 3 bilhões a mais, tirariam do nosso bolso para as caixas dos sanguessugas. O uso do farol inteligente deve, sobretudo, né, substituir a ênfase no farol pela visão do sistema mente-cérebro. O uso inteligente dos faróis aumenta a segurança ao diminuir riscos dos motoqueiros, acidentes por aumento de distorção perceptiva decorrentes da luz artificial sobreposta à luz do sol. A Associação de Motoristas Americanos, podem ver lá, vou mandar para vocês, reclama que aumenta a gravidade da distorção perceptiva com luz artificial. Você evita aqueles acidentes, imagine você indo para Foz do Iguaçu no anoitecer. O sol na tua cara, um farol atrás, o outro na frente. O teu organismo vai dar cronexia para você. Você vai passar por momentos de cegueiras, como proteção do teu sistema mente-cérebro. Pode ser que aquele momento de cegueira seja fatal para você. Você evita também, eu não vou ler tudo isso que eu vou mandar para vocês, né? Os acidentes que acontecerão à noite, porque o motorista brasileiro, digamos que fosse obrigado a usar os faróis durante o dia, não tem dinheiro para ficar trocando isso a toda hora. Você vai viajar de noite com o teor de luminosidade bastante desgastado, o que vai acontecer? E lembre-se, quando você usa farol desnecessário, você está agredindo o sistema mente-cérebro do motorista da frente, do animal. Você está sendo agredido pela luz que vem do lado de lá. Você está jogando dióxido de carbono na atmosfera. Está gastando mais dinheiro com combustível. Está gastando mais dinheiro com reposição de peça. Só para lembrar. É bom não esquecer. Sabe? Não vamos brincar com luz. Eu vou então mandar isso aqui depois para vocês, tá certo? Tá combinado? Ok? Bom, e os nossos políticos, o que falam disso? Lá no Congresso existe 10 a 15 projetos obrigando o uso compulsório do farol por parte de toda a frota. Os senhores que acabam de assistir isso, tomar contato a primeira vez, não sei em que grau de profundidade, mas isso é um verdadeiro crime contra o trânsito. Isso é uma brincadeirinha que um cara me mandou por internet,
Porque para você usar o farol mecanicista agora, no terceiro milênio, uma das coisas que você tem que fazer é aprender Einstein, teoria geral da relatividade, tudo é relativo, né? Compreendeu? Botar um Einstein na cadeia. Mas eu queria lembrar que existe um único projeto que exige o uso inteligente do farol. É o projeto 6777-2006, que é da nossa colega de magistério, a deputada Selma Chons, que está recebendo uma pressão violenta dos interesses contrários, e o projeto dela diz o quê? O projeto dela é um projeto muito simples, obriga o cumprimento do artigo 40 do CTB. O projeto dela obriga que motoristas obedeçam ao artigo 40. E, ao fazer isso, ela, na realidade, traz para a esfera do trânsito, né, o sonho nosso, que nós somos pesquisadores, idealistas, mas não temos o poder de transformar o sonho das nossas pesquisas em leis que possam melhorar a vida do cidadão e a vida do trânsito. Quero agradecer a paciência com que me ouviram e também eu e o Lúcio estamos à disposição para dúvidas ou perguntas.